Vamos olhar agora para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, está em evento hoje, lá no Amapá, evento do governo federal. E ele sinalizou ao Palácio do Planalto que está disposto sim em retomar a relação com o presidente Lula. Estão rompidos. Participaram ali de 2 eventos juntos. Lula nem olhou para a cara do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre até tentou fazer uma dancinha, chamar a atenção do presidente e nada. O recado foi dado, segundo assessores do governo, na semana passada. O petista, contudo, ainda resiste a uma conversa com o senador. Segundo relatos feitos a mim, Lula ainda não perdoou Alcolumbre pela derrota de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Tanto é que Lula reafirmou que vai insistir na indicação do advogado-geral da União ainda neste ano, apesar da forte resistência no Senado Federal. Como um sinal de diálogo, Alcolumbre desistiu de participar do Fórum de Lisboa, do Gilmar Mendes, do Gilmar Palusa, e participará nesta segunda-feira de um evento do governo federal no Amapá. Apesar da resistência de Lula, ministros do governo defendem que o petista se reúna em breve com o senador, de preferência nesta semana antes do feriado, apesar da chance ser muito pequena. Eles lembram que Lula precisa de Alcolumbre em pautas de interesse do governo federal, que podem render ao presidente dividendos eleitorais. Uma delas é o fim da escala 6x1 e a outra é a PEC da Segurança Pública. Larissa Rodrigues, corra, Larissa Rodrigues. Larissa Rodrigues, que está no outro lado do estúdio, vem correndo, agora sim chegou. A gente precisa de um carrinho aqui no estúdio. As minhas pernas são pequenas, não dou conta de ler essa velocidade toda, não. Aí você pula, Larissa, porque aí você tem um pouco mais de impacto. Conta pra gente, Larissa, tem chance desse acordo acontecer ou a mágoa ainda é imensa que Lula não quer nem papo com Davi Alcolumbre? Eu ouvi muitas coisas essa semana, e eu acho que todos nós, né, Tainá e Uribe, o quanto tem tentado uma turma de deixa disso, de aproximação dos dois lados. Eu ouvi do lado de Lula, de que ele gostaria que rompesse aí quase que esse silêncio entre os dois e viesse para uma reunião. Ouvi do lado do Alcolumbre que ele está disposto a ir para a reunião. Mas, por outro lado, a gente não viu essa reunião acontecer. Então, assim, são muitas pessoas tentando se meter nesta relação e há uma dúvida muito grande do lado do presidente Lula se ainda é um tempo hábil para fazer essa relação melhorar e se tem por que fazer essa relação melhorar. A gente lembra que está quase na época da eleição, então ano que vem pode ser outro presidente, pode ser outro presidente do Senado também. Enfim, valeria um esforço de Lula ir para essa reunião de fazer as pazes, para essa DR, digamos assim, mesmo tão perto da eleição? Do lado do Palácio do Planalto é muito isso. Valeria a pena Lula abrir mão da mágoa que tem, dar o braço a torcer e iniciar essa conversa, essa relação? Esse é o primeiro questionamento. Do lado de Alcolumbre, há uma aposta, segundo quem eu tenho conversado, de que o presidente do Senado tem tentado levar com ele muitos senadores para continuar no comando da casa ano que vem, independente de quem vai ser o presidente da República. Ele tem tentado formar alguns senadores que sejam Alcolumbre de qualquer maneira, de que ele consiga esse apoio. Time, futebol clube. É mais ou menos isso, Alcolumbre etes, não dei conta de fazer isso. Davisetes. Tipo isso. E aí essa dúvida de que, de fato, ele vai conseguir colocar de pé também 20 senadores, foi o que eu ouvi, para votarem nele, independente de quem seria o presidente da República. Mas, claro, Lula tem pressa para fazer votar algumas propostas que ele considera que são propostas essenciais, a bala de prata para uma eleição dele. Então, seria não só essa PEC 6x1, estava olhando ali, por isso que eu demorei. Ainda não foi encaminhado para a CCJ, chegou no Senado, mas é uma assinatura do presidente do Senado, ainda não teve para ir para a CCJ, e aí tem a PEC da Segurança Pública e outros temas muito importantes. Mas neste momento, eu acho que dá para a gente afirmar, Tainá, Uribe, que as duas alas, Alcolumbre e Lula, fazem as contas se vale a pena fazer esse movimento e dar o braço a torcer nesse período já quase eleitoral. Larissa, obrigada, minha amiga, pelas atualizações. A gente vai novamente chamar a nossa reportagem, a Aline Beckett, que está no Senado Federal. Aline, a semana já começa com essa alta expectativa sobre o andamento aí no Senado da proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e a jornada de trabalho cai de 44 para 40 horas semanais. O primeiro passo é a análise pela Comissão de Constituição e Justiça, mas todo o trâmite ainda vai ser definido junto com os líderes, não é, Aline?
Isso mesmo, Tainá, boa tarde novamente a você, a Uribe, a Lari e a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Pois bem, a PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na semana passada pela Câmara, na quarta-feira, chegou aqui no Senado Federal já na quinta-feira para a mesa diretora no fim do dia, mas agora aguarda um despacho do presidente Davi Alcolumbre para a Comissão de Constituição e Justiça. A gente chegou a conversar com o presidente da CCJ, senador Otto Alencar. Ele disse que a análise deve começar na semana que vem, a partir então do dia 10, e é claro que isso depende do envio formal da PEC para a CCJ e depende ali também de todas as articulações, a vontade política do presidente Davi Alcolumbre também em relação a isso. E aí, até lá, a gente tem articulações e negociações acontecendo a todo momento. Além disso, os senadores devem também analisar e discutir a PEC que foi apresentada pela oposição, uma PEC alternativa, né? O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, acabou apresentando essa PEC que prevê uma redução mais gradual da jornada em um modelo baseado também em horas de trabalho ao longo do ano que podem ser acordadas entre o empregador e o empregado. Essa PEC foi também protocolada na última quinta-feira, acabou tendo esse despacho por parte do presidente Davi Alcolumbre para a CCJ, mas apesar da existência desse texto, o senador Otto Alencar disse que quem deve ter prioridade na CCJ é a PEC que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, não só por conta da ampla margem de votos e também do amplo apoio dos parlamentares na Câmara, mas por conta da tramitação mesmo. É a que está mais avançada no Congresso Nacional. E aí, para ser aprovada, precisa de ser votada em 2 turnos aqui no plenário e precisa também do apoio mínimo de 49 dos 81 senadores. Então, nas próximas semanas, a gente tem toda uma articulação a ser construída. O governo federal quer manter o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, até porque se houver mudanças aqui no Senado, esse texto vai ter de retornar para a Câmara dos Deputados. E aí, para poder fechar essa tramitação, o Senado precisa, então, tramitar até o fim desse mês, para que ela seja promulgada ainda antes do recesso parlamentar, que está previsto para o dia 18 de julho. E aí vai depender também, é claro, esse despacho essa semana também dessa construção de relações e de articulações do presidente Davi Alcolumbre, que já tem reunião prevista, então, para essa semana com seus líderes partidários. A partir de amanhã, a gente já deve ter, então, um encaminhamento a respeito dessa proposta. Até o momento, então, Tainá, a gente segue que nem a Larissa disse, dando F5 toda hora ali no sistema do Senado Federal para saber se a PEC já foi despachada, mas ainda não foi até o momento. A gente segue por aqui, é claro, acompanhando essa PEC e também a da oposição e a sua articulação. Volto com vocês. Lini Beckett, que não sai do Congresso Nacional, tem dormido por lá, inclusive numa salinha que a gente montou para ela não perder nada. Ela não perde nada lá, por lá. Faz escala 7x0. Obrigado, viu, Lini Beckett? Ô, Larissa, você que também dorme e acorda, lancha no Congresso Nacional. Os lanches lá são bons? São bons, tem gabinetes que servem bons lanches. Não quero saber o favorito, para não mostrar ali uma coloração política, que a gente é jornalista, a gente é imparcial. Ô, Larissa, conta pra gente, tem chance de ser votado nessa semana, numa CCJ, e já ir pro plenário, ou acho que está sendo otimista demais em véspera de São João? Está sendo otimista demais e já tem uma comprovação de que isso não vai acontecer, porque o presidente do Senado convocou uma espécie de reunião de plenário. É como se fosse uma discussão ali, um seminário com especialistas, mas a gente fala de comissão geral, que quando realizado ali no plenário do Senado Federal. Então, claro, a gente vai acompanhando essa possibilidade de conversa, se vão ou não acelerar a tramitação dessa proposta. Mas Davi Alcolumbre até agora, nos sinais que tem dado, não demonstra isso. O primeiro sinal é a convocação dessa reunião, dessa comissão geral em plenário para debater o assunto. O segundo sinal é o não envio ainda da proposta aprovada na Câmara para a CCJ, enquanto aquela apresentada pela oposição já chegou ali na Comissão de Constituição e Justiça. Aí tem, claro, reuniões marcadas para amanhã, a maioria remotas, e aí esse assunto deve entrar de vez nas discussões na próxima semana, depois, aí, como você disse, do São João, depois desse grande feriado. Então, a gente está contabilizando que na próxima semana, no início da próxima semana, alguma coisa vai avançar. Isso significa já a votação?
Talvez não. Talvez só a votação na CCJ e não em plenário. Há uma discussão se iria para uma comissão especial. Normalmente no Senado Federal, quando vem uma PEC, se discute na CCJ e já segue para o plenário. Está tudo isso em aberto, mas as sinalizações, Uribe e Tainá, dadas até agora, demonstra que vai demorar um pouquinho mais do que o Palácio Planalto queria e do que a própria Câmara queria. Lembrando que o Hugo Mota disse que já conversou com a Alcolumbre para ver se acelera, porque essa paternidade da proposta vem sendo disputada entre o Hugo Mota e o próprio presidente Tainá Lula. Falcão.